Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao estudo do CNJ, né? No primeiro bloco ali, nós falamos daquela parte estrutural, falei da composição, quem faz a indicação, uma situação muito importante, muito cobrada em prova. Agora, indiscutivelmente, CNJ, como eu já falei, é uma das partes mais cobradas, né, no constitucional como um todo. No judiciário, então, é que ele ganha muito destaque. Então, por isso, nós vamos ter que colocar vários detalhes aqui sobre o CNJ, né? Justamente para não ter nenhuma surpresa desagradável na hora da prova. Então, vamos que vamos, galera! Só o ouro, vem comigo! Então, nós vamos aqui agora falar sobre alguns detalhes, né? Algumas observações aqui do CNJ. Então vamos lá, não são poucas, tá? Mas eu lhe asseguro contundentemente que nada aqui, né, nesse curso é para encher linguiça. É porque de fato existe uma importância e nós não podemos negligenciar nenhum tipo de informação. Então nós vamos começar a colocar algumas observações gerais do CNJ. Vejam bem, primeiro detalhe que eu quero que você entenda, pessoal, é que o CNJ ele foi criado com a emenda 45 de 2004 e começou a atuar ali em 2005, lá por meados de junho de 2005. E aí olha que interessante, logo que o CNJ ele começou a atuar, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, alegando que o CNJ seria inconstitucional. Porque, olha que interessante, na Constituição passada, nós tínhamos um tal de Conselho Nacional da Magistratura, que exercia essa função de fiscalização, essa função de controle, essa função correicional. E aí, com a Constituição de 88, então, eu acabo com esse conselho e aumento o poder de autogoverno dos tribunais, o poder de se autofiscalizar. Só que, como eu sempre falo com meus alunos, essa história de autofiscalização sempre foi e sempre será de duvidosa credibilidade. Como é que você fiscaliza a sua própria casa e eu vou cegamente acreditar em tudo que você me fala? Não tem lógica. Por isso que era imprescindível, então, criar um órgão para fiscalizar, para controlar, e é aí que vem o CNJ. E aí entraram, então, com essa ação, porque eles alegaram, vocês estão incorrendo no mesmo problema de outrora. Vocês criaram um órgão do judiciário para fiscalizar o próprio judiciário. Vai ter corporativismo, vai ser inconstitucional. E aí o Supremo falou assim, não, o CNJ é constitucional, é sadio, é improcedente, por quê? A composição do conselho é híbrida. Nós não temos aqui somente membros do judiciário. Nós temos advogados, membros do MP e membros da própria sociedade. Então, a primeira observação que eu quero colocar para vocês, que eu já vi aí várias vezes em prova, coloquem assim, é assim, ó. A constitucionalidade do CNJ já foi apreciada pelo STF. A constitucionalidade do CNJ já foi apreciada pelo STF. Beleza? Segunda observaçãozinha, coloquem assim. É um órgão do Poder Judiciário. É um órgão do Poder Judiciário. Porém, não exerce jurisdição. É um órgão do Poder Judiciário, porém não exerce jurisdição. Tá aí uma das questões mais cobradas em prova, né? Devido ao fato do CNJ ser um órgão do Judiciário, ele exerce jurisdição? Não. O CNJ é um órgão do Judiciário, óbvio, tá lá no artigo 92, inciso 1º, item A. Mas ele é um órgão atípico, ele é um órgão diferente, ele não exerce jurisdição. Pessoal, essa questão cai muito, se você errar eu te mato, beleza? Só para combinarmos aqui. Então, é um órgão do Judiciário, mas não exerce jurisdição. O próprio Supremo já falou que ele é esse órgão atípico, né? E aí eu quero colocar um detalhezinho que foi mencionado pelo Supremo, que eu já vi cobrando várias vezes em prova. Coloquem assim. O CNJ é um órgão de natureza exclusivamente, administrativa, é um órgão de natureza exclusivamente administrativa, sendo responsável por um controle interno apurado.
Ó, eu gosto de colocar essa observação, eu já vi ela umas 2 vezes em prova, e tem uma palavra aí que o concurseiro tem medo. Exclusivo. Né? Ele é um órgão exclusivamente. Ai meu Deus, exclusivo. O próprio Supremo já falou que ele tem natureza exclusivamente administrativa. E de vez em quando você também pega em prova ele falando que o CNJ desempenha um controle externo no judiciário. Não, peraí. Controle externo é um controle que vem de fora para dentro. Se ele faz parte do judiciário, ele não faz controle externo, ele faz controle interno. Né? Quem desempenha, por exemplo, um controle externo no judiciário em questões financeiras, por exemplo, são os tribunais de contas. Tem nome de tribunal, mas não é órgão do judiciário. Né? Então, muito cuidado com isso aí. Outro detalhezinho. Pessoal, lembrando, por exemplo, se você estuda o Ministério Público, as funções essenciais da Justiça, lá você tem um conselho que é o CNMP. Você vai perceber que o CNMP, quando cai em prova, é bem de forma espasmódica e tudo. Agora, o CNJ não. Então, por isso que eu estou enchendo você aí, né, de informações importantes. Então, vamos lá. O CNJ só pode intervir, nas atividades meio. Só pode intervir nas atividades meio. Sendo assim, ele não pode entrar, no mérito da atividade jurisdicional. Sendo assim, ele não pode entrar no mérito da atividade jurisdicional. Pessoal, de vez em quando você fala, porque o CNJ vai intervir no mérito da atividade jurisdicional. Não. CNJ não foi criado para entrar nas atividades fins. Ele foi criado para entrar nas atividades meio. Ele vai fazer um controle da atuação administrativa e financeira do judiciário. Então ele não entra no mérito da atividade jurisdicional porque ele não entra nas atividades fins. Beleza? Agora deixa eu te explicar um detalhe importante demais. CNJ falou, água parou no judiciário. CNJ geralmente se manifesta ali por meio de resoluções, né? E aí, quando ele fala, vira lei na primeira instância, na segunda instância e nos tribunais superiores. Só existe um órgão do judiciário que não deve respeito ao CNJ. E esse órgão é quem? O STF. Quem disse isso? O STF. Então bora lá, vamos nessa, coloca mais uma observaçãozinha aí. Vamos. O único órgão do Poder Judiciário, que não deve respeito, ao CNJ, é o STF. Que não deve respeito ao CNJ é o STF. Então, pessoal, o STF e os seus ministros, eles não podem ser controlados pelo CNJ. Na verdade, é o contrário que acontece, né? O Supremo é que vai, né, controlar ali, vai rever atos, né, e decisões do próprio CNJ. Então, cuidado, o único órgão do judiciário que não passa, né, por esse controle do CNJ é o Supremo. O Supremo e os seus ministros, né, eles não serão controlados, então, pelo CNJ. Ok? Eles que vão rever lá as decisões. Você quer um exemplo interessante? Acho que eu até já falei com vocês. O CNJ uma vez editou uma resolução falando que somente juízes titulares teriam direito à inamovibilidade. Quem foi que derrubou isso aí? O Supremo, porque somente ele tinha esse poder. Beleza? Agora, aproveitando o ensejo dessa observação, cuidado com um detalhe. Eu não quero que você confunda em prova e seguinte: quem julga ações contra o CNJ, o Conselho, e quem julga ações contra os conselheiros. Lembrando que aqui você tem crime de responsabilidade e crime comum. Mas vamos lá. Pessoal, eu quero que você entenda
que ações contra o CNJ são julgadas de forma originária no STF, beleza? E hoje vale tanto ações ordinárias como remédios constitucionais, porque no início tinha um entendimento que o CNJ só ia julgar ações, o STF só ia julgar ações contra o CNJ, aquelas ações constitucionais, os remédios. Depois teve uma mudança de posicionamento, hoje está aqui tanto ali, né, essas questões, esses remédios, bem como, né, essas outras situações, essas ações ordinárias vão ser julgadas pelo Supremo. Mas pegando pela literalidade do próprio artigo 102, ele fala: compete originariamente ao STF julgar ações contra o CNJ e CNMP. Só que, na verdade, a minha preocupação não está aqui nessa questão de ações contra o Conselho, e sim, na verdade, nas ações contra os conselheiros. Por quê? Primeiro, conselheiro pode responder por crime de responsabilidade ou por crime comum. Quando for crime de responsabilidade, eu não me preocupo, não. Porque o artigo 52, inciso 2º, fala que os conselheiros, caso cometam crimes de responsabilidade, serão julgados perante o Senado. Beleza? Moleza, né? Agora, tome cuidado quando ele falar de crimes comuns. Por quê? Porque geralmente ele vai tentar empurrar todo mundo dentro do mesmo local. E não é isso que acontece. Quando você fala de crime comum praticado por conselheiro, a resposta vai ser assim: depende. Depende do quê, professor? Depende da origem do conselheiro. Depende da origem do conselheiro. Só não entendi. Vamos lá. Por exemplo, no CNJ você tem um ministro do STJ. O ministro do STJ é julgado no STF. Você tem um desembargador do TRF. O desembargador do TRF é julgado por crime comum no STJ. Então, outro caso, você tem cidadão. Cidadão é peba, não tem foro não. É julgado na primeira instância. Então, o que acontece? Sempre que eu falar de conselheiros do CNJ cometendo crimes comuns, ele tem que falar quem é o conselheiro, para saber qual o local que ele vai ser julgado. Se ele tem foro, se ele não tem foro. Por isso que a resposta depende, beleza? Geralmente, quando isso cai em prova, ele fala que os conselheiros do CNJ, caso cometam crimes comuns, devem ser julgados no STF. Cuidado. Tramita uma PEC que fala isso. Só que é uma PEC, é uma proposta. Se vai ou não virar emenda, meu irmão, são outros 500. Então, mais uma vez, vou repetir. Ações contra o CNJ, contra o Conselho, são julgadas no Supremo. Ações contra os conselheiros, por sua vez, eu tenho que lembrar. É crime de responsabilidade ou é crime comum? Responsabilidade, todos são julgados no Senado. Crime comum depende da origem do conselheiro. Beleza? Cuidado com isso aí. Mais uma observaçãozinha. Bora, galera. Por falta de observação, aqui ninguém perde questão. Esse é o meu lema. Coloquem assim. Possui sede em Brasília. Possui sede em Brasília. Então, pessoal, o CNJ possui sede na capital federal. Brasília é a capital federal, artigo 18, parágrafo 1º. Beleza? Agora, cuidado. A Constituição fala: o STF, o CNJ e os tribunais superiores possuem sede na capital federal. O STF e os tribunais superiores exercem jurisdição em todo o território nacional. Então, o CNJ possui sede na capital federal, em Brasília, mas ele não exerce o quê? Jurisdição. Cuidado. Agora, olha um detalhezinho interessante que aconteceu aqui. Na verdade, dois. Quando nós criamos o CNJ, nós fizemos isso com a emenda 45 de 2004, certo? E aí veio uma emenda, vou continuar essas observações aqui. Veio uma emenda muito importante aqui para duas situações, que foi a emenda constitucional. A emenda constitucional número 61 de 2009. Basicamente, essa emenda, ela fez duas coisas importantes aqui para nós dentro do CNJ. Primeiro, a idade. Quando você pegava a Constituição, lá depois da emenda 45, quando criaram o CNJ, a Constituição falava que para o cara ser conselheiro, ele tinha que ter mais de 35 e menos de 66 anos. Era até algo que eu sempre frisava em sala. Gente, cuidado. Porque a Constituição falava na época mais de 35 e menos de 65, por exemplo, para ser um ministro.
né? Hoje nós sabemos que aumentou para 70, né? Mas o CNJ era mais 35 menos 66. E aí eu ficava, gente, cuidado. Só que aí a emenda 61 acabou com essa história de idade. Então hoje nós não temos idade para ingresso no conselho, nem mínima nem máxima. Então coloca aqui uma observaçãozinha. Atualmente, não existe idade. Atualmente não existe idade para ingresso no CNJ. Atualmente não existe idade para ingresso no CNJ. Beleza? Isso foi alterado pela emenda 61. Outro detalhe importante que a emenda 61 ela altera, e eu vou colocar para vocês já é o seguinte. Quando a Constituição colocou o CNJ, ela falava que no CNJ você tinha um ministro do STF. Por uma questão de praxe, por uma questão de costume, esse ministro sempre foi o presidente, beleza? E aí, o que acontece? Quando esse ministro do Supremo, ele entrava, ele assumia a presidência aqui do Conselho, e nas suas ausências e impedimentos, ele era substituído pelo corregedor, que é o ministro do STJ. A emenda 61, o que ela fez? Ela tirou a expressão ministro do STJ e colocou, do STF, e colocou a expressão presidente do STF. E aí alterou um outro ponto importante demais. Hoje, quando o presidente do Supremo ele não pode presidir uma sessão do CNJ, ele vai ser substituído pelo vice-presidente do Supremo. Olha onde eu quero chegar. Eu chego na sua prova e falo, gente, o vice-presidente do Supremo é um conselheiro? Não é. Agora, ele pode entrar? Pode, interinamente, para tornar-se o presidente. Então, observação. Coloquem assim. Caso o presidente do STF não possa presidir, uma sessão do CNJ, ele será substituído pelo vice-presidente do STF. E aí eu vou repetir mais uma vez porque eu sou chato. O vice-presidente supremo não é conselheiro, mas ele pode entrar interinamente para tornar-se o presidente. Mais uma observação. Então, só para constar, essas duas observações que eu coloquei, então, a questão da idade e a questão aí dessa situação de atualmente, diante da ausência do presidente do Supremo, o vice do Supremo acabar assumindo a presidência, essas duas situações foram introduzidas pela emenda 61 de 2009. Beleza? Agora eu vou continuar as observações aqui, mas agora não foi acrescidas por essa emenda não. Coloquem assim, próxima. Oficiam perante o Conselho o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Oficiam perante o Conselho o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Quando eu falo oficiam, o oficiam aí tem sinônimo de atuam, beleza? Então eles atuam perante o Conselho. Agora, cuidado se ele falar para você que esses caras são conselheiros, que eles são membros. Não são, eles oficiam. Só que vem cá, eu coloquei assim, ó. Oficiam perante o Conselho o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Não foi isso? Isso aí está no texto da Constituição. Agora coloque entre parênteses assim, nessa observação, entre parênteses, coloquem assim. Segundo o STF, a ausência de uma dessas autoridades, não invalida as decisões proferidas. Então, mais uma vez, eles não são membros, eles oficiam, eles atuam. Mas o fato de não estarem ali não vai invalidar uma decisão proferida pelo CNJ. Outro detalhezinho, quer ver? Quando eu falei aqui da composição do Conselho, eu falei que alguns são indicados pelo STJ, tá aqui, outros pelo TST. E outro que eu quero te explicar.
Cada um desses órgãos aqui, STJ, TST e por aí vai, eles têm um prazo para indicar esse conselheiro. A Constituição não fala qual é o prazo, mas eles têm um prazo. Só que tem um detalhe aqui importante, eu tenho que saber porque está na Constituição. Diante da inércia, diante da não indicação do órgão, quem indica o nome é o Supremo. Por exemplo, a OAB não indicou os 2 advogados. Então quem vai indicar os 2 advogados? O STF. O TST não indicou os seus 3. Quem indica? O STF. Então assim, a OAB não indicou os 2 advogados. O Supremo quer colocar mais 2 membros do MP. Não tem como, não pode. Beleza? Agora, diante da não indicação, o Supremo vai indicar. Então coloquem assim, por favor. Mais uma observaçãozinha aqui. Diante da não indicação pelo órgão, caberá ao STF indicar o nome. Beleza? Tranquilo? Só que agora vem aqui. Primeiro bloco do CNJ, eu falei da composição, coloquei alguns detalhes. Aqui eu continuei explorando alguns detalhes importantes ao longo da Constituição do CNJ, algumas alterações, algumas decisões do Supremo. Só que eu vou parar por aqui, porque eu quero fazer um terceiro bloco, que aí eu quero falar de alguns incisos específicos do CNJ e quero falar também da Corregedoria Nacional de Justiça. Eu tento aqui não deixar os blocos muito longos e tudo, principalmente quando o assunto é importante. Quando o assunto não é tão importante, que eu sei que eu posso estender, beleza. Agora, o CNJ, eu quero que você pare aqui, né? Quero que você coloque tudo aí bonitinho, que você revise, daqui a pouco você volte para assistir o último bloco sobre o Conselho Nacional de Justiça. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!